Bom dia pessoal, hoje estou aqui com mais um vídeo para fazer aqui. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Lucas no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 13. Bom, diz assim, e Jesus fala sobre a tentação de Jesus, está registrado nos Evangelhos. Na verdade, nós poderíamos ler Marcos, na verdade, porque lá temos informações, mas vamos ler João Lucas. Diz assim, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto e 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias também não comeu coisa alguma. E terminados eles, Jesus teve fome. Vou colocar aqui umas fotos aqui, você já sabe como que é, né? Disse-lhe o diabo a Jesus, se tu és o Filho de Deus, diz a essa pedra que ela se transforme em pão. Jesus, porém, respondeu, dizendo, escrito está que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que provém de Deus. E o diabo levou-o ao monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, darei a você todo esse poder e essa sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, se você me adorar, tudo será seu. E Jesus respondendo Jesus, disse-lhe, retira-se, Satanás, daqui, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-se daqui lá embaixo, porque está escrito, mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, que sustentará as suas mãos, para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe, dito está, não, olha só, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo de ter tentado, ausentou-se, se afastou-se dele por um tempo. Vemos claramente que até Jesus, sendo Jesus é santo, mas ele nessa condição de homem seria tentado. Porque como Jesus, as pessoas dizem que o fato de Jesus ser homem, ele sendo divino, ele não poderia ser tentado. Jesus foi tentado, mas venceu. Se ele venceu, então nós podemos também vencer. O diabo tenta os crentes, os cristãos, alguns caem em coisas erradas, em coisas que não deveriam. Porque o diabo oferece coisas muito boas. É claro que o problema é que muitos se apegam muito mais à luxúria, ao dinheiro, do que a Deus. Não que alguém fosse rico necessariamente seja uma pessoa ruim, né? Mas tem alguns que acabam se tornando mais servos do dinheiro, enfim. Então nós temos que nos atentar sobre essa questão, né? O diabo é esperto. Então, se você acabou caindo em algum pecado, acabou caindo em um erro, peça perdão para Deus. Jesus disse que a carne é fraca. Se ele venceu, significa... então nós aprendemos a lição. Cristo venceu.
Cristo venceu a tentação. E Jesus venceu utilizando a palavra de Deus. Lógico, né? Só que o diabo, olha só para tu ver que até o diabo usa a escritura, só que de uma forma deturbada. Realmente está escrito que se sustentará tuas mãos e teus pés, mas o diabo estava tentando distorcer para que Jesus caísse no erro. Mas Jesus, sendo sábio, ele não caiu. Se Jesus caísse, claramente iria falhar a sua missão, porque ele cairia. Mas Jesus resistiu, porque também teria que cumprir. E o diabo achava que queria que Jesus alimentasse as pessoas pro pão, mas a Bíblia está escrito que o homem vive não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não só vive. Como que eu posso ter sustentação de comida se eu não tenho sustentação espiritual? Então Jesus veio para livrar as pessoas do pecado, da morte espiritual. Então temos que tentar evitar, né, tais coisas, né? Mas, enfim, né, nós aprendemos muito com esses capítulos, esse capítulo da tentação, ao qual o diabo quis. Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Porque isso meio que é uma referência também ao Antigo Testamento, digamos assim. Até porque no Antigo Testamento a gente vê pessoas no deserto com fome. Jesus foi para o deserto e passou fome. É meio parecido, né? Só que no caso Jesus foi realmente tentado, né? Enfim, né? Então é bem interessante essa questão. E é uma passagem que nos ajuda a refletir sobre a tentação, né? Não só essa, outras, mas esta é a primeira que nós cristãos lemos, né? Está nos 3 evangelhos. Enfim, então espero que passagem bem conhecida, né? Mas não poderia deixar, né? Então é isso, né? Que nós tenha cuidado. E é isso, a tentação. O diabo, como sempre, tentando enganar pessoas. Mas os fiéis, ele nunca enganará. Fique na paz de Deus.